Teologicamente, o seu podcast de teologia. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o John e estamos iniciando mais um Teologicamente, o podcast do Ministério Cativo à Palavra. Graças e paz, queridos, eu sou o pastor Lucas Brandão, pastor da Igreja Presbiteriana Aliança em Água Limpa, e é um prazer mais uma vez estar aqui junto ao John, junto aqui ao podcast do Cativos da Palavra, hoje tratando de um tema muito relevante, e eu espero aí poder contribuir um pouco naquilo que a gente estudou, a fim de trazer esclarecimento e direção para o povo de Deus. Amém. Pastor Lucas, seja bem-vindo mais uma vez ao Teologicamente. Você já esteve participando aqui com a gente. É um prazer, uma honra ter você aqui novamente no Teologicamente. Amém, amém. Muito bom poder estar de volta aqui. O conteúdo que vocês têm produzido é um conteúdo muito legal. E eu espero poder agregar aí valor e a gente poder construir algo bem legal aí para os ouvintes. Bacana. Pastor Lucas, o que a gente vai falar no episódio de hoje? Hoje nós vamos falar de um tema que está muito em pauta, né? Teologia inclusiva. Eu acho que mais do que nunca, no tempo do politicamente correto, no tempo onde cada um está dentro de uma caixinha levantando uma bandeira, esse tema ele é muito relevante, porque a teologia inclusiva ela vai tratar das tentativas de associar ou de permitir a prática homossexual dentro do contexto da cosmovisão cristã, né? Que sempre foi um tema muito aí contraditório. A gente sabe que biblicamente a gente vai discorrer sobre isso mais daqui a pouco. Sempre foi algo que a igreja não aceitou, tendo como base a Bíblia, mas hoje nós vemos alguns meios cristãos, isso já acontecia muito em outros países, mas agora no Brasil está crescendo muito também, muitos ditos evangélicos, muitos lugares que são chamados de igrejas, supostos pastores, pretensas pastoras, que também estão defendendo esse tipo de ideia, né? Uma ideia de uma teologia onde a questão LGBTQIA+, né, a questão homossexual, ela é permitida, incentivada e tolerada, tanto para os membros quanto até mesmo para as lideranças. Você que acompanha o Ministério Cativo à Palavra sabe que os nossos conteúdos são disponibilizados de forma gratuita na internet. E para nós é motivo de orgulho e satisfação saber que você não paga nada para ouvir os nossos podcasts, ler os nossos artigos e também os nossos devocionais. Mas para manter esse ministério de forma gratuita e acessível a todos, alguns gastos são gerados. E como um projeto independente, o Ministério Cativo à Palavra não recebe ajuda de nenhuma instituição. E para continuarmos como um projeto gratuito e independente, contamos com você. Seja o nosso patrocinador. E você pode patrocinar esse ministério de duas formas. A primeira opção é financeiramente. Faça uma doação avulsa ou mensal para o nosso ministério. O link para a doação estará na descrição. Também indicamos literaturas em nossos conteúdos. A cada livro que você adquirir através dos nossos links, o nosso ministério recebe uma pequena comissão. A segunda opção de patrocinar esse ministério é através do seu engajamento. Compartilhe, comente e curta os nossos conteúdos, pois através do seu engajamento, o nosso projeto se tornará cada vez mais relevante na internet. E dessa forma, mais pessoas passarão a conhecer o nosso ministério. E lembrando, os valores aqui arrecadados serão utilizados na manutenção e projetos futuros desse ministério. A sua ajuda é fundamental para continuarmos a manter esse projeto gratuito e independente. Bem, pastor Lucas, para a gente já iniciar a nossa pauta, né? Mas afinal, explica para a gente o que é essa teologia, essa tal teologia inclusiva. Pois é, John, eu fui até buscar, né, aonde ela começou, como isso começou, e a história trata que em 1968 um pastor americano chamado Troy Perry, ele fundou nos Estados Unidos uma primeira igreja, dita igreja cristã, para a pregação do evangelho para gays, lésbicas e transgêneros, né? E a ideia da teologia inclusiva é ser uma abordagem segundo a qual, se Deus é amor, ele aprovaria todas as relações humanas, sejam elas quais forem, desde que haja esse sentimento. Essa linha ela tem aí trabalhado
no surgimento de igrejas onde homossexuais que estão vivendo essa condição são admitidos como membro e ensinados que o comportamento gay não é pecado e não é fator impeditivo à vida cristã e à salvação. A gente tem um caso muito conhecido aqui no Brasil de uma, agora se diz pastora, mas à época era missionária, a missionária Lana Holding, que ela ficou muito conhecida no meio pentecostal, nos congressos, por exemplo, como Gideões, justamente dando o seu testemunho de conversão e de libertação da homossexualidade. Então, por muito tempo, ela pregou sobre isso, ela falou sobre isso, ela vendeu livros, DVDs sobre isso. E há uns anos atrás, ela decidiu assumir um relacionamento homoafetivo, se casou com uma mulher, né, se uniu a uma mulher, Sim. E hoje eles têm uma igreja chamada Igreja Cidade Refúgio, que trabalha justamente essa linha, uma linha de uma teologia inclusiva, aonde a relação homoafetiva ela é incentivada e ela é vista como algo que não é pecado. E essas igrejas têm crescido muito. Então, em suma, a teologia inclusiva, a ideia de inclusiva é incluir a prática homossexual como uma prática aceita, uma prática da qual Deus não se abominaria, da qual Deus não condenaria aqueles que assim vivessem nessa condição. Você falou dessa missionária, eu lembro que minha mãe ela falava muito sobre ela e dava esse testemunho dessa conversão, né, na época, dessa mudança que ela tinha feito, mas depois retornou novamente. E assim, então, basicamente, essa teologia inclusiva, ela quer dizer então que toda forma de amar é válida. Sim, eles propõem... Usando argumentos bíblicos, seria isso? Sim, a ideia é exatamente essa, né? A Lana Holding é um exemplo disso. Hoje, se você procurar, e você pode procurar a título de pesquisa, né? Não que você vai consumir como conteúdo que você vai achar que é bíblico, mas a título de pesquisa, o que ela fala, o que ela produz, a ideia dela é realmente uma releitura, uma ideia de que a nossa interpretação ela é homofóbica, a nossa interpretação ela é preconceituosa, e isso vai muito de uma quebra de paradigma, que é a quebra com a ortodoxia. A gente já falou disso aqui numa outra oportunidade que eu tive aqui, a forma com a qual as pessoas enxergam a Bíblia. Né? E a teologia, inclusive, ela nada de braçada nisso. Eu vou adaptar a Bíblia para a minha bandeira. Né? A gente tem, além da teologia inclusiva, a gente pode no outro podcast falar disso, mas a gente tem teologia negra, teologia da mulher e diversas outras vertentes que a teologia do oprimido, teologia do pobre, teologia da prosperidade, são tentativas de você pegar a Bíblia e adaptar a sua bandeira, a sua pauta. E aí você sujeita a Escritura, né? Você relê a Escritura e você tira da Bíblia aquilo que não convém, ou acha que a Bíblia está equivocada, que a Bíblia foi alterada, a fim de justificar a sua prática. Né? Ao invés do homem se render a Deus, se render à palavra e buscar a transformação, ele prefere adulterar aquilo que a Bíblia ensina para se sentir aí mais confortável. Certo. E assim, e a Bíblia, ela já falava alguma coisa sobre homossexualidade? Já existia essa questão, né? Já existia a prática homossexual nos tempos bíblicos? Se a gente for olhar a história, né, além da história bíblica, mas a história no geral, a prática homossexual ela existe desde os tempos mais remotos, vamos dizer assim. Apesar da gente não poder precisar de quando foi o primeiro caso, né, porque a Bíblia ela não trata aí de ser uma enciclopédia histórica, né, ela é a revelação de Deus, mas a gente vê já nos primeiros livros da lei, a gente vê em Levítico, por exemplo, já Deus condenando lá em Levítico 18:22, que é um texto muito aí debatido até, daqui a um pouquinho a gente pode falar mais dele, mas Deus já condenando a prática homossexual. Se você vai para a história extra-bíblica, você vai ver que os gregos, por exemplo, eles entendiam, e outros povos pagãos também entendiam, a relação homossexual como uma forma de transcendência, né, uma forma de descoberta. Então a prática homossexual ela já existia nos tempos bíblicos e ela é bem antiga mesmo. Sim, e a gente poderia tomar aqui como exemplo também Sodoma e Gomorra, né? Qual era o contexto cultural dessa cidade, né? E ainda, essa profecia de Ezequiel 16:49, ela anula o pecado da homossexualidade de Sodoma? Vamos falar um pouquinho disso. Ainda pegando um gancho na outra pergunta, John, a gente sempre tem que pensar que a homossexualidade sempre existiu, a Bíblia sempre falou sobre isso, e a Bíblia sempre colocou a questão homossexual como uma abominação. E eu sei que hoje falar disso, as pessoas, poxa, mas
É preconceito? Não, é o que a Bíblia fala. A Bíblia trata a homossexualidade como algo antinatural e como algo abominável aos olhos de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A questão de Sodoma e Gomorra é uma questão que é muito debatida até pela profecia que você citou, de Ezequiel 16:49, aonde alguns vão dizer que a condenação de Sodoma e Gomorra não aconteceu exatamente por conta da prática homossexual, mas teria acontecido porque eles não eram um povo hospitaleiro, um povo que recebia bem. Mas quando a gente vai olhar todo o contexto da cidade, aquilo que tinha de maior aberração era a prática homossexual e era a devassidão. Tanto quando a gente vê os textos que tratam de Sodoma e Gomorra, mais especificamente Gênesis 18 e 19, né, os capítulos 8 e 19 de Gênesis, a gente vê um relato onde aqueles anjos, 2 anjos que foram até Ló em forma de homem, o povo da cidade queria fazer um estupro homossexual coletivo naqueles anjos, né, que eles achavam que eram homens. Então, sim, Sodoma e Gomorra tinham diversos pecados, mas talvez o mais gritante, o mais condenável, se a gente pode dizer assim, era a questão da homossexualidade. Tanto quando a gente vai olhar no próprio texto mesmo de Ezequiel 16, a gente vai ver que o texto ele vai falar de abominações, né? E a palavra que ele vai usar para abominações vai ser exatamente a mesma palavra no hebraico que é usada para Levíticos 18:22, de ser algo abominável. Um outro texto que trata disso também é Judas 7, quando vai dizer que Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, elas haviam se entregado à prostituição, né? Então, a prática do sexo promíscuo. Então, o contexto de Sodoma e Gomorra era diversos pecados, mas a devassidão sexual muito pautada nessa questão da homossexualidade. Tanto que a expressão sodomia, né, que é do sexo impróprio, do sexo homossexual, né? Estou falando aqui muito para adultos também, do sexo anal, que seria algo proibido, algo sujo, vem justamente da prática de Sodoma e Gomorra. Então, muito embora a Sodoma e Gomorra tivessem vários outros pecados, talvez o ponto mais alto da condenação daquelas cidades seja, com certeza, a prática homossexual. Sim, então não anula, né? Não anula aí essa profecia de Ezequiel 16:49, né? E ainda falando sobre essa teologia inclusiva, né? Os adeptos dessa teologia, elas vão usar muito o exemplo de Davi e Jonatas, né? Mas que raio de amor era esse entre Davi e Jonatas, de acordo com 2 Samuel, capítulo 1, versículo 26. É um texto interessante, né? Ali, Davi vai fazer uma homenagem póstuma a Jonatas e vai dizer que excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres, né? E geralmente esses textos assim, eles são pegados isoladamente, são pinçados da Bíblia, como essa profecia de Ezequiel 16 também, Ezequiel 16 também, justamente para tentar, né, respaldar, porque a ideia da teologia inclusiva e dos movimentos LGBTQIA+, a gente vai falar daqui a um pouco deles, não é simplesmente ter a liberdade social ou a liberdade política da prática. Até porque se a gente for olhar no contexto brasileiro hoje, na maioria dos países, tirando países aí muçulmanos, a prática homossexual já é permitida, os direitos civis já existem para os homossexuais, eles podem aí ter direitos muito semelhantes ao de um casamento, mas a ideia da teologia inclusiva, e por isso eles fazem uso desses textos, não é simplesmente poder praticar o seu ato ou ter a sua relação homossexual. Eles querem ser aceitos por Deus, no sentido de que eles querem dizer que a prática deles não é um problema. Então, eles querem que a igreja engula ou que a igreja aceite que a prática deles não é algo condenável, não é algo antinatural. E, para isso, eles vão pincelar, eles vão pegar textos isolados fora de contexto para isso. Esse, por exemplo, é um texto, né, que você citou, 2 Samuel 1:26, onde eles vão dizer que o amor, ultrapassar o amor de mulheres, seria uma declaração homossexual ali de Davi, né? Eles vão tentar colocar ali que havia algum tipo de relação homoafetiva mesmo entre Davi e Jonatas. Eles vão colocar um outro texto também que fala que o coração de um se aliançou com o coração do outro, né? A ideia é tentar pegar um amor aqui, que é um amor de irmão, um amor de amigo, e tentar, né, nas entrelinhas,
declarar que isso é um amor homossexual. Sim. Só que quando você vai pegar todo o contexto, tanto a vida de Davi quanto de Jonatas, quanto a lei de Deus, quanto o fato de Davi ser uma das figuras de Cristo no Antigo Testamento, não faz o menor sentido e não há a menor base para declarar que havia uma relação homossexual entre os dois. A ideia aqui de Davi é de falar como o Provérbios vai dizer, né, que há amigos mais chegados que o irmão, Provérbios 18, 24. Sim. Então aqui Davi está dizendo que a devoção, a fidelidade de Jonatas quanto a ele, a dedicação é maior muitas vezes do que a dedicação das mulheres. É mais do que algo meramente interesseiro, é algo sublime, né? É um amor mais profundo. A gente poderia comparar do amor que um pai tem por um filho, uma mãe tem por um filho. Legal. Então, a ideia da declaração de Davi é dizer, olha, esse amor é um amor verdadeiro, esse é um amor que não é interesseiro, esse é um amor que se doa. Não existe nenhum texto que dê ideia de qualquer conotação sexual para a amizade dos dois. Isso aí. E saindo um pouquinho do Antigo Testamento, né, muitos vão dizer também que pouco se fala no Novo Testamento sobre essa questão, mas os apóstolos, Jesus e os apóstolos falaram alguma coisa sobre homossexualidade? Essa é uma questão interessante da gente pensar, John, porque hoje existe, isso entra até no que eu já falei antes, né? Como você enxerga a Bíblia, no que você quer fazer. Se você entende que toda a Bíblia é a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, ou se você vai pegar recortes da Bíblia para tentar pautar ali aquilo que você pensa. Eu vou responder já sobre o Novo Testamento, mas a gente precisa entender que quando o Levítico fala, é Cristo falando. Uhum. Quando os textos do Antigo Testamento falam, é Cristo falando, porque Legal. Cristo é o verbo encarnado. Legal. Né? E uma das questões é dizer assim, mas Levítico 18, 22 não é válido mais, porque está num contexto cerimonial, está ali perto de não poder comer sangue, está ali perto de proibição de animais. Toda vez que a Bíblia trata de algo que Deus abomina, como é o caso de Levítico 18, 22, Levítico 18, 22, não está tratando de algo só cerimonial, está tratando de algo moral. E quando a gente olha para o Antigo Testamento, sim, em Cristo nós não precisamos mais nos dedicar ao cumprimento cerimonial da lei, mas nos aspectos morais da lei continuam. Sim. Então Tiago vai dizer que nele não há mudança nem sombra de variação. Deus não muda. Então aqui, se Deus diz em Levítico 18, 22, que ele abomina quando o homem se deita com o homem como se fosse mulher, ou mulher com mulher, ele continua abominando. Uhum. Então, ainda que não houvesse nenhum texto neotestamentário que explicitamente condenasse a prática homossexual, os textos do Antigo Testamento seriam suficientes. Sim. Porque eles tratam de um caráter moral de Deus. E Deus não é um homem que hoje ele ama Coca-Cola e amanhã ele passa a odiar. Não, Deus é o mesmo. Aquilo que ele odiava, ele continua odiando. Quando a gente fala do Novo Testamento, e é o que você falou, é a justificativa, mas o Novo Testamento quase não fala disso. Né? A justificativa é mais ou menos dizer assim, não, a condenação ela está no Antigo Testamento, mas agora a gente vive no Novo Tempo, o tempo do Novo Testamento não fala disso. Vamos primeiro aos pontos. A gente não tem nenhuma declaração explícita de Jesus condenando a prática. Isso não significa que ele aprovasse a prática. Jesus ele sempre zelou pelo cumprimento da lei de Deus. Então, quando ele declara que ele veio para cumprir a lei, ele está declarando que ele concorda com toda a lei de Deus. Né? Senão não havia unidade entre Antigo e Novo Testamento. Sim. Então, isso já é um ponto. Quando Jesus diz que ele veio para cumprir a lei, ele está dizendo que ele está de acordo. Ele vai declarar que ele não veio para revogar a lei. Né? Então, o fato dele dizer que ele veio cumprir a lei, ele está dizendo que ele concorda, inclusive, com esses aspectos morais. Mas a gente vai encontrar Paulo falando explicitamente contra a prática homossexual, principalmente em Romanos 1, né, que ele vai falar no capítulo 1 de Romanos sobre a Deus ter entregue a sua própria devassidão, e ele vai falar de ter trocado o uso natural das mulheres. Vai se encontrar também em 1 Coríntios 6, 9 ao 10, que eu vou até ler o texto aqui. Paulo vai dizer, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros. E aí algumas versões vão usar sodomitas, outras devassas. A minha aqui vai usar nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus.
Então a gente tem alguns textos no Novo Testamento e quando a gente olha para a questão da unidade bíblica, a gente entende que é um consenso entre Antigo e Novo Testamento a condenação à prática homossexual. Por quê? Porque Deus estabeleceu um padrão, Deus criou o homem e a mulher, Deus deu papéis ao homem e à mulher e Ele criou o sexo para ser desfrutado dentro do ambiente, dentro da relação conjugal, heterossexual e monogâmica. Qualquer coisa que é fora disso agride a glória de Deus. Qualquer coisa que está fora disso vai contra o que os profetas falaram, vai contra o que os discípulos, os apóstolos falaram, o que o próprio Cristo falou. Né? É muito comum, John, que nessas defesas aí da teologia inclusiva, as pessoas vão dizer assim, não, mas Cristo não condenou os homossexuais. Quem condenou foi o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo estava numa sociedade machista, retrógrada, homofóbica. Mas, queridos, nós temos que entender o seguinte, tudo que está escrito de Gênesis e Apocalipse em cada versículo é a inspirada palavra de Deus. Quando Paulo fala em Romanos 1, em 1 Coríntios 6, 9 ao 10, em outros textos, é Deus falando. É tão verdade quanto aquilo que se registrou das palavras do próprio Cristo. Não há na Escritura níveis, né? Muita gente tem assim, não, até tem algumas Bíblias que tem assim, aquilo que Cristo falou marcado de vermelho. Não, aquilo lá é mais palavra de Deus, aquilo lá é mais importante. É um destaque que se dá, né, para você entender que aquilo ali foram palavras de Cristo, mas toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, é a inspirada palavra de Deus. Então não existe maneira alguma da gente querer dizer que o Novo Testamento aprova a prática homossexual. Né? Isso não está dentro do que a Bíblia ensina. Sim. E quando Jesus, por exemplo, quando ele fala assim que o que ajuntou o homem, o que ajuntou Deus não separa o homem. Já fica nessas palavras de Jesus essa ideia do entendimento de que o casamento vai ser entre um homem e uma mulher. Né? Sim, exatamente. Jesus ele vai, como eu disse, ele vai reafirmar os padrões morais de Deus que não muda. A instituição no casamento é uma instituição santa. Né? E ele vai deixar muito claro quando ele vai falar, quando ele vai ser questionado, por exemplo, sobre divórcio e tudo, que o homem vai deixar a sua família e vai se unir a uma mulher e eles vão ser uma só carne. E é o que você falou, aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Então, a chancela, a aprovação de Deus, ela sempre esteve na união heterossexual monogâmica. Esse é o padrão de Deus para uma relação sexual saudável. Qualquer outra forma, né? A gente está falando hoje aqui de homossexualidade, mas a teologia inclusive ela vai ser até mais abrangente, ela vai falar de bissexualidade, transexualidade, qualquer forma, de qualquer prática sexual que não seja heterossexual e monogâmica é condenado. E a gente entraria no outro aspecto, né? Porque hoje eles querem separar também, isso está dentro do escopo da teologia inclusiva, a questão de identificação de gênero de prática homossexual. Vou dar um exemplo, é meio enrolado de entender. Vamos lá. Mas, por exemplo, você tem uma mulher, só que ela não se identifica com o sexo biológico dela. Sim. Certo? Ela se identifica como homem. A identidade de gênero dela é homem. Na visão dele, se essa mulher que se diz homem se relaciona com outra mulher, ela é heterossexual. Porque ela se entende como homem. Ela se entende como homem. Esquisito, né? Então, para nós, é preciso que fique muito claro. E isso a gente poderia citar vários exemplos, porque tem várias configurações aí dentro dessa ideia da identidade de gênero, ideologia de gênero. Mas o que a Bíblia ensina? Que o sexo é aquele que veio do nascimento. Então, você nasce homem, você nasce mulher. Não tem a ver com uma questão de uma identidade, de uma visão. O sexo ele tem a ver com biologia, ele tem a ver com cromossomos, com aquilo que Deus te criou, fez com que você nascesse homem ou mulher. E o que Deus aprova é a relação heterossexual monogâmica e não tem essa de se identificar com outro gênero, não. Sim. Pegando um gancho no que você disse, por exemplo, no início, quando você vai ver esse movimento LGBT, eles afirmaram que não, que a pessoa, o gay, ele nascia gay. Ele nascia gay, já vinha dele. Agora o discurso mudou, né? Agora se identifica, né? Agora não é mais nasce, agora a pessoa se torna gay. Eu acho que de alguma forma eles ainda advogam muito nessa ideia de nascer e não escolher. A diferenciação que eles fazem muito hoje é de orientação sexual para a identidade de gênero.
Então, por exemplo, para eles, se você é homossexual, uma pessoa homossexual, ela nasce homossexual. Só que o gênero da pessoa, se é masculino, feminino, não binário, aí não está ligado ao nascimento. Sim. Porque eu posso ter nascido num corpo biologicamente masculino e a ideia da transexualidade, né? Então eu sou um homem que nasceu preso num corpo de uma mulher. Sim. Então eles separam isso. Você já nasce com a sua orientação sexual na visão deles, mas o gênero não tem a ver com o nascimento. Estranho, né? Mas é mais ou menos isso. Isso. E muitos, quando a gente fala sobre o apóstolo Paulo, até esses textos que você citou, eles vão dizer também exatamente isso, né? Que é para aquele contexto daquela época que para hoje não serve, né, essas palavras do apóstolo Paulo. Mas como que a gente pode, nesse sentido, aplicar e entender isso, que essas palavras do apóstolo Paulo também é para os dias de hoje? Eu gosto do John MacArthur, quando ele vai falar no livro dele sobre autoridade e confiabilidade das escrituras, que ele vai dizer exatamente sobre isso. Quando eu quero definir o que da Bíblia é para nós hoje ou não, eu estou me fazendo senhor da Bíblia. Não é a Bíblia mais que tem autoridade sobre mim, sou eu que tenho autoridade sobre a Bíblia. Aí o problema que eu crio é o seguinte: quem é que vai definir o que da Bíblia é válido para nós hoje ou não? Sim. Porque cada grupo, John, e ouvintes aí do nosso podcast, eles vão, como dizia minha avó, puxar a sardinha para o seu lado. Sim. Né? Se a gente pegasse um outro âmbito, até é difícil, pastor, você é branco, está falando disso, né? Vamos falar que não é meu lugar de fala. Mas você vai pegar muitas pessoas hoje que são adeptas da teologia, dita teologia negra, querendo acusar Paulo, porque Paulo, em alguns textos, ele orienta os escravos a respeitarem os seus senhores. Sim. Então eles vão dizer ali que Paulo estava equivocado, que ali não é a palavra de Deus, porque como é que Deus, que é amor, que é liberdade, vai estar estimulando um escravo a servir o seu senhor, ao invés de se rebelar, ao invés de quebrar a sua algema, ao invés de fugir, ao invés de protestar, né, ao invés de lutar por igualdade racial. Sim. Então cada grupo ele vai olhar a Bíblia e ele vai dizer assim, não, mas isso aqui não me favorece. Né? E a ideia da teologia inclusiva é exatamente essa. Eles vão olhar, não, isso aqui não favorece a gente, então não é para esse tempo. Mas nós, enquanto cristãos, que cremos na palavra de Deus, que cremos no que a reforma trouxe para nós, da autoridade e suficiência da Escritura, a gente está firmado em qual pilar? Que toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus. Sim. A questão de contexto para essas questões não entra, porque a gente não está falando de uma proibição que é cultural, né, ou que é temporal. A gente está falando de algo que é uma questão moral, que Deus deixa explícito a sua abominação, porque está contrário àquilo que Deus, o Criador, determinou. Sim. Deus estabeleceu um padrão. Ele estabeleceu o homem para a mulher para o homem. É um padrão para que haja fecundidade, para que haja procriação. O que sai do padrão de Deus, Deus considera abominação. Isso não tem a ver com o aspecto cultural. Isso não tem a ver com o tempo. Isso é eterno, isso é criação de Deus. Deus criou o casamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas pretensas interpretações, né? É um nome que está muito na moda. Eu leio a Bíblia por meio da chave hermenêutica da mulher. Eu leio a Bíblia por meio da ênfase hermenêutica inclusiva. Né? Qual é a ideia? Eu não vou ler a Bíblia procurando, né, que é o princípio de uma boa exegese, que a Bíblia interpreta a Bíblia. Não, eu vou interpretar a Bíblia por meio de uma direção, por meio de uma causa. Se a minha causa é a causa gay, eu vou interpretar a Bíblia por meio da causa gay. Já vai com uma visão ideológica. Sim, sim, porque quando a gente interpreta a Bíblia, a gente parte de alguns pressupostos. Sim. Um deles que a Bíblia é a palavra de Deus, outro deles é que a Bíblia é autoexplicativa. O pressuposto deles não é que a Bíblia é a palavra de Deus. O pressuposto deles é que a prática deles é correta. A prática deles é aceitável. Sim. Então, aquilo que eles encontram na Bíblia que está contra isso, eles vão querer deturpar, distorcer, a fim de aceitarem a sua prática. E é importante que a gente saiba o perigo disso. Porque mais do que simplesmente fazer barulho, a teologia inclusiva ela está buscando entrar nas igrejas. A gente fala assim, mas a gente sabe que a teologia inclusiva, a gente não vai aceitar isso, porque a gente é cristão. Muitas igrejas históricas, por exemplo, nos Estados Unidos, elas no começo resistiram,
mas acabaram apostatando. Tá aqui o John, que é da IPB, sabe o que eu estou falando. A IPB rompeu anos atrás com a Presbiteriana dos Estados Unidos, que plantou a IPB, que enviou os missionários para plantar a Presbiteriana aqui, exatamente por conta dessa aceitação da prática homossexual. As igrejas estão sucumbindo. Então, começa algo muito sorrateiro. Começa assim, não tem problema, porque eles estão na igreja gay deles lá, eu estou na minha igreja aqui. Só que a ideia deles não é simplesmente ter igrejas gays. A ideia deles é forçar a barra, né? É patrulhar as igrejas, é agir contra os pastores, contra os crentes, dizendo que a gente é homofóbico, que a gente é preconceituoso, é pressionar o Supremo, é criar leis, ao ponto de que daqui a um tempo pode ser crime um pastor falar no púlpito que a homossexualidade é pecado. Como em Minas, né? O pastor Jorge Linhares, né, foi depor, né? Porque ele afirmou que lá só tinha essa questão da ideologia não, né? Esses pressupostos bíblicos de que o homem é homem e mulher é mulher, né? Sim, a gente teve um outro caso também. A pessoa não foi nem muito feliz. Foi uma pastora, eu acho, da Quadrangular, que ela falou que a igreja não deveria levantar a bandeira A, a bandeira B, a bandeira C. Eu não vou repetir o termo que ela usou, porque senão eu que posso ser processado igual ela está sendo processada. E ela quis dizer, não, que a igreja tem que levantar a bandeira de Cristo. Tudo bem, ela foi um pouco infeliz na escolha das palavras, mas ela está sendo investigada. A Polícia Civil abriu um inquérito contra ela, o Ministério Público de Minas Gerais abriu um inquérito contra ela, então, principalmente nesse tempo da era digital, está muito mais fácil da igreja ser patrulhada. Existem milícias digitais dessas organizações, desses movimentos LGBTQIA+, que estão de olho na gente e prontos a pegar qualquer palavra nossa, tirar de contexto, dar um tamanho maior para levar isso para um tribunal. E, infelizmente, a gente tem aí muitos juízes, até no Supremo Tribunal Federal e em outros lugares, que batem palma para essas coisas, né? São militantes, né? São juízes militantes, né? E assim, se a gente pegasse, igual, por exemplo, muitos dizem, essas palavras do apóstolo Paulo é para aquele período. Mas se a gente pegar, por exemplo, quando Paulo ele fala sobre a homossexualidade, tem outras coisas no contexto, como, por exemplo, roubar, assassinar, adultério. Sim. Então, ou seja, o adultério é só para o passado. Hoje em dia, o assassinato também. Ou seja, é uma gama de pecados que o apóstolo Paulo ele inclui, que, né, então a gente teria que excluir diversos outros pecados hoje em dia, né? Sim, o mundo, John, de uma maneira geral, e ouvindo sair do podcast, ele está caminhando para não haver mais padrão moral. Né? Tanto que você vê que muitas práticas que a Bíblia condena, até pouco tempo atrás, a lei condenava. A lei proibia divórcio, por exemplo. Sim. Eu não vou entrar aqui no contexto social, né? Porque acho que é muito amplo, não é o nosso foco aqui. Mas era contra divórcio, a mulher estava lá apanhando e tal, e não podia divorciar. Isso é outra situação extrema. Mas a lei era contra divórcio, adultério era crime, muitas coisas eram crime. Só que hoje, muito daquilo que era crime, que a Bíblia condena, não é mais. Né? Então entra nessa mesma coisa. Os pecados que Paulo fala aqui, que são muitos, eles são vigentes, tanto quanto a questão homossexual. Sim. Né? Essas mudanças temporais de permissividade, elas não mudam a Bíblia, porque a Bíblia é eterna. Aquilo que a Bíblia condena vai ser sempre condenável. Não é porque o mundo agora aprova a união civil LGBT, ou união civil homossexual, que isso se torna menos condenável, porque o padrão para a igreja, eu falei disso há um tempo atrás, a igreja não segue a agenda do mundo. A agenda da igreja é a palavra de Deus. Sim. Então não importa o que o mundo está aceitando, não importa o que o mundo acha correto, o que importa é o que está na Bíblia. É isso que faz de nós cristãos, protestantes, evangélicos. Se a gente abre mão disso, a gente deixa de ter a nossa essência, né? Sim. E como que era, a gente falou um pouquinho de como era essa questão tratada à luz das Escrituras, né? Nesse contexto da Bíblia. Como que era tratada essa questão da homossexualidade na Idade Média? Assim, a homossexualidade até pouco tempo atrás, vamos colocar aí até talvez 50 anos atrás, ela sempre foi tratada como algo anormal, né? Vou usar essa palavra, como algo pejorativo. Muito embora a gente veja em alguns momentos da história, como eu falei, entre os gregos, né, terem aí a prática homossexual, uma ideia de iluminação, de transcendência, nunca foi algo aceito, né, às claras. Quando você pega a Idade Média, que você
muitos vão chamar aí também de período das trevas, que é o período onde a Igreja Católica Romana ela tem esse domínio, os homossexuais eles eram duramente perseguidos. A prática não era aceita, ela era vista como algo antinatural. Então, em linhas gerais, a prática homossexual, em todos os períodos da história, ela sempre foi vista como algo não natural. E eu acho até que nisso, John, tem um pouco daquilo que a gente chama de revelação geral. Dentro do homem tem um senso de Deus, né? Uma ideia de Deus. Deus ele colocou um pouco dele na criação. Então o homem, de uma maneira geral, ainda que ele não tenha aí uma base cristã, ele entende que isso não é natural. Sim. Que isso não é tão legal assim. Né? Que isso é algo estranho. Né? A natureza dele, de alguma maneira, o incomoda, dizendo, não é isso. Então, na Idade Média, havia muita repressão a esse tipo de prática. Em outros momentos da história, a questão da aceitação, do levantar de bandeiras, isso começa a acontecer depois da Segunda Guerra Mundial e, principalmente, eu acho que a partir do nosso segundo milênio agora, a partir dos anos 2000, é que isso vai tomar força. Você vê, quando você olha na linha do tempo, né, há pouco tempo, a gente está falando talvez de 20, 25 anos, para a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, a gente usava até o termo homossexualismo, o ismo na ideia de uma doença. Sim. Então era considerado algo tão antinatural que era um tipo de disforia sexual, era caracterizado como um distúrbio sexual. Né? Isso a gente está falando de 25 anos atrás. Né? Então as lutas são justamente para que isso seja naturalizado, né? Não só essa prática, né? Eu sei que não é o tema, mas até a pedofilia também, só pra gente... Sim, porque quando você advoga a quebrar o tabu dos padrões sexuais, tudo fica aceitável. Porque ainda nessa pauta homossexual, essa pauta aí da comunidade LGBTQIA+, você não tem só a relação homossexual. Sim. Você tem, por exemplo, a questão transexual para crianças e adolescentes. Então, não é incomum já. Eu até vi uma notícia há pouco tempo de uma família que processou o Poupa Tempo em São Paulo. Poupa Tempo é um programa de São Paulo que é para fazer documento, RG, identidade, só para contextualizar o ouvinte. E aí essa família processou porque o agente lá que foi fazer a identidade da criança era um menino, mas que se identificava com uma menina. Olha. E a família queria colocar um nome social ali. Queria que a identidade já saísse com o nome de menina. Sim. Que o menino era João, sei lá, e aí queria colocar Maria. Sim. E a gente não quis, né? Porque não é... Já tem possibilidade de nome social no Brasil, mas é mais para maiores de idade. Sim. Tem que buscar na justiça, né? Daqui a um tempo não vai precisar, mas por enquanto ainda tem umas travas. E a família estava processando o Estado, o Poupa Tempo e o agente estava trabalhando ali. Olha só. Então, dentro desse contexto de teologia liberal e de bandeira LGBTQIA+, você não tem só relação homossexual. Você tem, por exemplo, uma criança de 5 anos hoje, ela é incentivada a que ela pode ser o que ela quiser. Então, se ela é João, mas se identifica de Maria, a mãe só chama de Maria, a mãe põe roupa de menina. Quando ela chega na puberdade, ela vai tomar bloqueadores hormonais para bloquear a testosterona. E quando ela fazer 18 anos, ela vai fazer a sua cirurgia de redesignação sexual. Então, a questão é muito ampla e muito preocupante. Isso. Você vê, por exemplo, adultos, né, 50 anos de idade, se identificando como uma criança, né? Tudo para depois naturalizar essa prática. Sim, aí entra o que você falou, pedofilia, zoofilia, todo tipo de prática sexual. Pessoas que se identificam como animais, né? Porque quando você olha, você vê que as coisas têm que ser sutis, né? Então, primeiro, o que eles queriam era o quê? Que eles, e até acho que isso é válido, porque eu acho que a gente não precisa ser a favor, e nem deve ser a favor, de que eles sejam agredidos, que eles sejam, né, maltratados. A questão nossa aqui não é essa. Eu não sou a favor de um homossexual ser agredido porque ele é homossexual. Eu acho que ele é uma pessoa que merece ser respeitada como cidadão e merece aí ser tratada com dignidade. Mas primeiro era uma luta que eu até falei, tive um debate numa rádio, eu até falei disso. Olha, se você vê alguém agredindo um homossexual e você quiser protestar contra isso, me chama, porque eu vou protestar com você. Sim. Porque eu também sou contra que eles sejam agredidos. Mas primeiro era isso, uma causa válida, né? Porque independente de eu concordar ou não, eu nunca vou ser a favor de alguém apanhar, ser perseguido, não conseguir um emprego porque tem uma escolha. Mas depois passou a ser casamento. Depois passou a ser casamento na igreja. Depois passa a ser transexualidade. Então as coisas vão
avançando. Essas mudanças em padrões, elas não começam grandes. É algo que vai começando pequenininho e vai crescendo. Isso. Agora, uma questão também que atormenta muitos aí, essa questão do ser tentado à prática homossexual. É pecado ou não é? Então, eu até estava lendo algo sobre isso, porque é uma vertente que se tem também nas igrejas que não se dizem de teologia inclusiva, mas que querem ser politicamente corretas, né? É dizer que o desejo não seria pecado, mas a prática seria pecado. E aí, me vai muito à mente o texto de Mateus 5:28, quando Cristo diz assim, olha, qualquer homem que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério contra ela. Por que Cristo vai falar disso no Sermão da Montanha? Até um tema que eu participei aqui do Sermão da Montanha no podcast também, aqui, do Cativos à Palavra. Porque, para o escriba e fariseu, pecado só era as práticas. Então, para ele só ia adulterar se, de fato, ele deixasse a esposa dele se deitasse contra a mulher. Sim. Mas ele podia ter a mente podre, o coração podre, que não tinha problema. E Jesus vai dizer, não. Se você olhar para a mulher, desejar no seu coração, você já pecou. Então, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte. Para pecado, a gente tem que separar, e é difícil essa distinção às vezes, né? O que é tentação, o que é desejo. O fato de se sentir tentado em si, até tem um texto que trata disso, que é Tiago 1, vou até abrir aqui para ler, versos 12 ao 15. Diz assim, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. É interessante que Tiago ele usa aqui a ideia de cobiça e tentação, está bem próxima à ideia de concepção de gravidez. Né? Então ele está dizendo o seguinte, que a cobiça, que a tentação, quando aquilo é nutrido, né? Quando aquilo ali não é cortado, não é impedido, é como uma gestação, com uma mulher que, se ela não interrompe a gravidez, uma hora a criança vai nascer. Sim. É a ideia de Tiago aqui. Então, se eu sou tentado por uma coisa e eu dou vazão a essa cobiça, eu dou vazão a esse desejo, uma hora ele vai se conceber em pecado. Então, o fato de ser tentado em si, a prática homossexual, eu diria até que de ter aquela tentação não seria em si pecado. Mas cultivar no seu coração os desejos homossexuais, aí sim é pecado. Sim. Porque senão a gente volta no problema de Mateus 5. A gente vai dizer que só a prática é pecado. Então a pessoa pode ter os desejos, ela pode ter a mente consumida por aquilo e não é pecado? Não, peraí. O fato, por exemplo, de uma pessoa que é homossexual, ela olhar e se sentir atraída. Se ela parar no olhar e ali se conter, ok, foi só tentada, venceu a tentação. É o mesmo caso de uma pessoa heterossexual. Eu sou um homem casado. Sim. Se eu olho para a mulher, num primeiro momento, eu sou homem, né? Eu tenho um desejo. Eu olhei, me chamou atenção. Se eu der vazão àquilo ali, aquilo vai virar um desejo pecaminoso. Aí se tornou pecado. Até o reverendo Augusto Nicodemos, ele brinca que a primeira olhada não é pecado, a segunda é. A segunda é. Né? Ele vai brincar dizendo, às vezes você não tem opção, passou na sua frente, você é homem, olhou. Agora, dar vazão àquilo é o que o Tiago vai dizer. Né? Você está gerando o pecado. Então, assim, a tentação, seja ela homossexual, heterossexual, né, se sentir atraído num primeiro momento, se aquilo não for dado vazão àquele sentimento, não for dado continuidade, não é pecado. Mas cultivar o desejo homossexual, ainda que não haja uma prática homossexual, isso sim é pecado. É porque se a gente olhar assim no chão da igreja mesmo, assim, né, essa questão pastoral, discipulado, tem muita gente, vou dizer muitas, né, mas tem pessoas que sofrem disso, né, que não querem a prática, mas ainda se sentem, né, ainda tentadas a essa prática, ou talvez abandonou a prática, mas ainda assim se sentem tentadas. E aí vai excluir essas pessoas, vai deixar essas pessoas de lado, ela não vai poder batizar, não vai poder tomar ceia, enfim. Então, muitas dúvidas, né, em relação a isso surgem. Né?
Eu acho que a questão da tentação, muitas vezes, John, ela vai ser uma luta para a vida inteira, né? E aí o caminho para vencer é Cristo. O caminho para vencer é a santificação. Sim. E eu acho que em alguns casos Deus pode tirar totalmente o desejo? Pode. Deus é soberano, Deus é poderoso. Em outros casos ele não faz isso. E aí eu gosto de comparar. É a mesma coisa alguém que teve problema com droga, com bebida, ou um homem que foi muito mulherengo. Sim. Né? Geralmente o ser humano, nesse estado de pecado, ele vai ter algo como um calcanhar de Aquiles, né? Um ponto fraco. Algo diferente das pessoas, você vai ter que vigiar muito naquela área. Né? Claro, a gente é pecador por completo. Mas geralmente a gente tem uma área na nossa vida, e a área sexual é uma das áreas mais difíceis para o homem, né? Onde o homem é mais corrupto. Mas uma área, o cara que era muito desonesto, dinheiro para ele vai ser um problema. O cara que tinha vício, ele tem que tomar muito cuidado, porque se ele vence o vício pela droga e adquire um outro vício. Né? E que é pecado também, não deixa de ser pecado. O cara que é homossexual, né? A questão sexual vai ser um ponto fraco dele. Então ele vai ter que colocar limites para ele, que às vezes não são limites para outras pessoas. Sim. Então eu acho que a tentação em si não deve ser motivo de excluir as pessoas. Né? Todo mundo está sujeito a tentações. Enquanto a gente está nesse estado aqui, de carne, de pecado, a gente vai ser tentado. Agora, a gente também não pode banalizar, dizendo assim, não, que você não pode cometer a prática, mas o pensamento não tem problema. O desejo não tem problema. Né? O nosso coração, nossa mente deve ser templo do Espírito Santo e a gente não deve cultivar nada que seja impuro. Né? A nossa mente, o nosso coração, deve também glorificar a Deus, deve cultuar a Deus. E se eu cultivo, se eu dou vazão a desejos impuros, eu estou pecando. Paulo ele fala, né, que a gente deve buscar aquilo que é bom, agradável, honesto, seguir a paz e a santificação, né? Sim. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Né? O autor dos Hebreus fala disso, né? Seguir a paz e a santificação, isso. Sem a qual ninguém verá Deus. Isso aí. E deve ser assim, né? E não é só que a gente pensa que só a prática homossexual é um dos maiores pecados da Bíblia, mas eu costumo usar esse argumento, como você disse, né? Não, mas o cara também que roubava, ele vai ter que lutar com isso também, nesse sentido, para abandonar esse pecado. Né? O cara que adulterava, ele também vai precisar lutar. Não é só o homossexual que está lutando contra um pecado específico, né? Mas até o heterossexual também, nas suas individualidades, enfim, né? Ele também precisa lutar contra o pecado. Agora, existe o perdão em Deus para a prática homossexual, né? A prática homossexual, até adiantei um pouquinho aqui, mas ele seria de fato o pecado mais grave da Bíblia? E aqui eu aproveito essa pergunta, John, até para quem está nos ouvindo. Deus queira que esse podcast esteja alcançando até pessoas que estão vivendo essa luta do desejo e da tentação homossexual. Eu até aproveito para, em nome da igreja, fazer um pedido de desculpas, né? Porque a igreja, por muito tempo, infelizmente, ela tratou realmente o pecado da homossexualidade como se fosse um pecado que é uma aberração maior do que os outros pecados. E, a bem da verdade, não há base bíblica nenhuma para defender que a prática homossexual é mais pecado do que qualquer outra prática pecaminosa. Tanto é que hoje, até dos argumentos do pessoal aí das bandeiras LGBTQIA+, a igreja condena o homossexual, mas tem um cara lá que bate na esposa. Tem um cara lá que é adulto, tem um cara lá que escondido faz isso. Né? Como se a gente tolerasse alguns pecados e condenasse outros. Sim. Na verdade, a prática homossexual não é o pecado mais grave de todos. A Bíblia não faz, ou quase não faz, distinção entre pecados. Se a gente pudesse fazer uma distinção, que eu não vou fazer aqui porque o tema do podcast não é esse, o único pecado que é categorizado como um pecado pior é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não vai ser nosso tema aqui, mas todos os outros pecados, eles estão no mesmo balaio, estão no mesmo nível. São pecados, separam de Deus, né, fazem o homem, por natureza, merecedores da ira de Deus. Pecado é pecado. Então, sim, existe perdão em Deus para a prática homossexual. Agora, a questão é que em Deus, quando a gente fala de perdão, a gente está falando de arrependimento e mudança de vida. Sim. A gente não pode achar que, então a homossexualidade não é a pior de todas as práticas. Então, como tem gente na igreja que mente, o que tem eu estar na igreja e continuar na minha prática se pecar é tudo pecado? A gente não pode se nivelar pelo pior. Primeiro ponto. E segundo, sempre que você vai ver sobre perdão na Bíblia, fala-se sobre confissão, sobre arrependimento, sobre mudança de vida. Então há perdão para qualquer pecador em Jesus.
desde que esse pecador reconheça o seu pecado e se renda a Cristo. Sim. A partir disso, nós cremos que o Espírito Santo começa a aplicar a obra da santificação nesse coração. E aí ele vai dar força para essa pessoa a mudar. Né? Se você que está ouvindo, poxa, mas a igreja sempre tratou o homossexual pior que todo mundo. Sim, por um tempo algumas igrejas fizeram isso, mas eu acho que hoje isso não é mais realidade. Eu acho que hoje as igrejas, de maneira geral, as igrejas sérias, já não tratam a questão mais dessa forma. Sim. Pelo contrário, eu falo porque como pastor eu já atendi pessoas que têm essa luta, que vivem esse conflito da questão da homossexualidade, e o tratamento sempre olha, é pecado, assim como pessoas aqui têm outros pecados, e a gente está aqui para te ajudar. A gente está aqui para orar com você, para te aconselhar, para te ensinar, né, para trabalhar com você, com a ajuda de Deus, para que você possa vencer. Né? Não há um tratamento pior para esse pecado do que para os demais. E sim, há perdão. A graça é o favor imerecido de Deus. O perdão de Deus está disponível a todos os pecadores. Não há uma distinção. Não há um pecado que Deus vai falar assim, não, homossexual, eu não vou perdoar porque é homossexual. Não, o perdão está disponível. Sim. Eu também acredito que houve um tempo de imaturidade nesse sentido, e talvez pelo medo do desconhecido, talvez, e talvez por uma onda que houve também aqui no meu entendimento, dessas igrejas pentecostais, neopentecostais, que tudo categorizava como sendo demônio. Demonizaram tudo, né? Então talvez houve esse tempo de maturidade, e agora com mais informações, e já entra na última pergunta, qual deve ser a posição da igreja, né, diante do movimento LGBT? Sim, né? Concordando com o que você falou, eu também acho que teve muito a ver com essa imaturidade. Os movimentos pentecostais tiveram muito medo do pecado, assim, de que a santidade teria que ser muito severa no sentido de proibições, né, de demonização. Eu acho que a igreja, sim, ela falhou nisso. Ela falhou também, eu acho, no aspecto de trazer como pior pecados que se tornam escândalos, né? Atos que são mais condenáveis. Então, por exemplo, por muito tempo eu acho que a igreja tratou os pecados que você comete do lado de fora como muito piores do que os pecados que você comete do lado de dentro. Porque os pecados da mente, do coração, entre aspas, não se tornam um escândalo para a igreja. Sim. Mas um membro ter uma prática homossexual, um membro beber e cair num bar, um membro usar uma droga, isso tudo se torna um escândalo. Né? E havia a necessidade de se preservar a imagem da igreja, como há a necessidade de preservar a imagem da igreja. Mas a gente não pode, como dizia minha avó, tampar o sol com a peneira. Pecado é pecado. Né? Mas com relação a esse tratamento, ou a posição que a igreja deve ter diante do movimento, eu acho que é muito importante que a gente pense o seguinte: a gente não deve se dobrar diante das imposições que esses movimentos querem trazer. Eu participei de um debate há pouco tempo na rádio que a gente falava disso, né? Foi até aquela polêmica da propaganda do Burger King. E eu falava que, na minha opinião, para a igreja no Brasil, olhando, né, eu sou professor da área de história da igreja também, olhando um panorama da história da igreja moderna ou pós-moderna, eu vejo dois caminhos para a igreja no Brasil: perseguição à apostasia. A gente não vai ter um terceiro caminho. Quando a gente citou, por exemplo, a IP, lá, Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, lá também metodista, batistas, muitas igrejas históricas lá, né? Eles escolheram o caminho da apostasia. Eles sofreram antes da gente esse tipo de imposição, esse tipo de censura, esse tipo de perseguição, esse tipo de militância, e eles se renderam ao politicamente correto. Ao invés de serem perseguidos, eles colocaram todo mundo para dentro. Em que sentido? Hoje você vai em igrejas dessa, tem pastores travestis, você tem pastores homossexuais, transexuais. Hoje a questão homossexual para eles não é vista, como várias outras práticas, já não é vista mais como um pecado. E olha quem está falando de um país de berço protestante, berço puritano, né, que é os Estados Unidos. Mas não vão muito longe, não. Tem pastores, né? Pastor famoso aqui, o Batista, né, que diz que, usando essa linguagem do politicamente correto, que a gente tem que atualizar a Bíblia, né? Sim, a gente tem essa infelicidade já no Brasil, e não está sozinho, né? A gente pega a teologia inclusiva e a teologia liberal, ela usa no Brasil uma máscara de bonitinha, uma máscara de defesa social, uma máscara do amor, mas ela esconde o monstro por trás. Ela esconde o monstro que esse pastor, por exemplo, falou em outra situação, que ele é a favor da liberação das drogas, ele é a favor
do casamento homossexual, ele é a favor da descriminalização do aborto, né? Então, eles querem ser politicamente corretos para serem aceitos e escondem uma série de barbaridades aí por trás. Então, eu acho que a primeira posição da igreja é não se dobrar diante dessas imposições. Se for necessário que haja perseguição, sofrimento, a gente tem que se manter fiel à palavra e fiel a Cristo, né? E é algo difícil, eu falo como pastor, porque a gente como pastor está vivendo o pior momento da história no Brasil para ser pastor e para pregar o evangelho. Você fala assim, mas tem rede social, tem alcance, sim, mas a gente tem um movimento que quer censurar, que quer perseguir, que quer proibir, que quer ditar o que a gente pode falar ou não. Eu lembro até que, acho que nos últimos filmes do Deus Não Está Morto, sim, tem uma cena que é baseada em fatos reais lá, né, que a justiça pediu para um pastor lá os últimos sermões dele para avaliar o conteúdo que ele falou. Então, a gente tá caminhando para isso no Brasil. Certo. Então eu acho que é não se dobrar diante dessas imposições, mas ao mesmo tempo buscar ser uma igreja que é acolhedora, uma igreja que está disposta a receber essas pessoas, mostrar que em Cristo há perdão para elas, mostrar que em Cristo há transformação e possibilidade de viver uma vida diferente, de ver um padrão que é santo e ser acolhedora assim, sem abrir mão dos nossos valores que são eternos. Eu acho que essa é a posição que a igreja deve ter diante desses movimentos aí que estão cada vez mais agressivos, né? Isso aí. Eu concordo. Não ser inclusiva, mas ser acolhedora, né? E receber, né, essas pessoas sem fazer distinção e recebê-las, né? E discipulá-las de acordo com a palavra de Deus. E eu acho também que, assim, nesse sentido, a gente não deve ficar caçando briga, né? Como você disse, né? Ou a gente vai ser perseguido, ou então a gente vai sucumbir. Eu acho que, nesse sentido, a gente não deve ficar caçando briga, né? Ficar cura gay, etc e tal, e brigando ou não. Mas eu acho que se a gente precisar se posicionar, como você disse, né? A gente tem que sempre afirmar aquilo que a palavra de Deus diz, né? Eu acho que o caminho é ser acolhedor, pregar a verdade sem abrir mão dos nossos valores. E se for preciso que haja uma defesa, a gente vai fazer uma defesa, né? Eu acho que uma ilusão que eu não tenho, que eu já vi pastores tendo, é de que a gente está muito tranquilo, sabe? Porque muito embora a gente tenha no Brasil leis que garantem a inviolabilidade do culto, que garantem a liberdade de crença e de expressão, isso pode ser facilmente sucumbido. Principalmente, eu não estou aqui querendo fazer política, mas quando a gente tem um Supremo Tribunal que é todo de indicação política, que deveria ser o guardião da Constituição, mas que muitas vezes faz lei ao invés de aplicar as leis, nada impede que amanhã ou depois a gente seja mais duramente perseguido, mesmo tendo lei que dá garantia para a gente, porque o STF entendeu que o nosso direito de liberdade de culto não nos permite criticar, praticar A, B, C ou D. Então a gente tem que estar atento a isso. E aí entra uma outra, não é o tema aqui, mas a nossa responsabilidade como cristão no âmbito do cidadão. Pensar em quem a gente vota, no que o meu candidato apoia, como ele pensa essas pautas, né, direitos civis, direitos homossexuais. Como é que o meu candidato ele pensa isso? Porque eu posso estar colocando alguém no poder que vai favorecer a perseguição na igreja. É legal isso que você falou. Um tempo atrás, né, até quando houve algumas mortes lá nos Estados Unidos, de negros, né? Por exemplo, George Floyd, e algumas pessoas estavam fazendo exatamente isso que você disse. Cadê a igreja? A igreja não vai se posicionar, a igreja não vai falar. E eu respondi para uma dessas pessoas que quando a gente prega a palavra de Deus, ensina o amor de Deus, quando a gente fala sobre o respeito, o amor ao próximo, a gente já está falando contra o racismo. A gente não precisa levantar a bandeira para falar a igreja é contra o racismo. Mas quando a gente prega o amor, o respeito, a gente já está pregando contra isso, né? Sim, e eu acho que assim, a igreja não precisa militar. Não precisa militar. Porque há uma causa maior que nos une, que é a causa de Cristo, que é a causa do Evangelho. Mas a gente pode. Eu acho que, por exemplo, quando a gente fala, principalmente para a juventude, adolescente, é uma geração que quer muito ouvir sobre esses temas. Né? E a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre o fato de todos sermos criados à imagem e semelhança de Deus, fala contra a discriminação, fala contra uma série de coisas aí que são bandeiras. Né? Quando a gente fala, por exemplo, o feminismo. Poxa, não existe algo que fez mais bem para as mulheres na história do que o cristianismo. Né? O próprio Cristo foi um visionário, vamos dizer assim, numa esfera
de direito civil. Ele colocou a mulher numa posição que a mulher até então nunca tinha ocupado. Jesus faz da mulher samaritana a sua primeira missionária. Ele fala com aquela mulher. Sim. Ele, de alguma maneira, envia, se revela àquela mulher. Né? Então, a Bíblia fala dessas coisas. Só que eu acho que é os extremos. A gente não deve militar, né? Não tem propósito, a gente não deve ser um partido político. A igreja é muito maior do que isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não precisa ter medo de falar sobre essas coisas. Eu acho que a igreja, eu digo isso, igreja local, cada igreja, cada pastor, tem que ser muito sensível à sua comunidade para saber, poxa, é algo que muita gente aqui está falando sobre isso, está pensando sobre isso, então eu preciso dar a posição de Deus sobre o assunto. Legal. Bem, pessoal, nós estamos chegando ao final de mais um episódio. Eu gostaria de ouvir também as considerações finais do pastor Lucas. Queridos, eu acho que de tudo que a gente falou, é preciso que fique muito claro que a Bíblia não muda, né? A Bíblia é a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, e de que, sim, a Bíblia condena a prática homossexual. A gente não está falando aqui de uma visão preconceituosa. Se a Bíblia não condenasse, eu diria para o homossexual, viva como você quer e seja feliz. Mas a Bíblia é claramente contra a prática homossexual, tratando a prática, o relacionamento, o sentimento homossexual como algo que é pecado. Então a gente tem que tomar muito cuidado em não defender aquilo que a Bíblia condena. A visão da igreja é: nós vivemos, professamos e pregamos aquilo que a Bíblia ensina. A nossa teologia não é inclusiva, a nossa teologia não é do negro, da mulher, feminista, não. A nossa teologia tem que ser teologia bíblica. A gente tem que partir de que a Bíblia é a autoridade, a Bíblia é autoritativa, a Bíblia é verdade e a Bíblia é o nosso padrão de fé e de prática. A gente tem que viver e ensinar conforme aquilo que a Bíblia ensina. Se você está ouvindo esse podcast e essa é a sua luta, o meu conselho para você é: procure um pastor, procure uma igreja séria que pregue a palavra e converse com o pastor, abra o seu coração. Muitas lutas a gente não vence sozinho, então busque ajuda. A igreja, ela é o lugar onde os pecadores devem ser acolhidos. O próprio Jesus disse: eu não vim buscar os justos, eu vim buscar os pecadores ao arrependimento. Então há lugar para você em Jesus, há lugar para que haja transformação na sua vida. Amém. Pastor Lucas, quero agradecer sua participação aqui no Teologicamente. Muito obrigado. Que suas palavras possam confortar, acalentar muita gente aí que talvez estejam em dúvidas, né? Estejam perdidas, não sabem o que fazer. Que essas palavras possam ser um alento para a vida dessas pessoas. Amém, John. Amém, ouvintes. Muito obrigado aí. Mais uma vez poder estar aqui. Que Deus possa continuar abençoando o Cativos da Palavra, o seu ministério, John, todas as iniciativas que vocês têm feito aí, porque realmente, mais do que nunca, a gente precisa levar a verdade da Palavra de Deus o mais longe possível. Amém. Pastor Lucas, deixa suas redes sociais, seus livros também, né? Amém, meu amigo. Minhas redes sociais, a principal é o Instagram, você me encontra lá no Instagram, @lucasbrandãopr, de pastor no final, né? @lucasbrandãopr. E lá você pode saber mais sobre o meu ministério, né? Hoje eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Aliança no bairro Água Limpa, em Volta Redonda. Lancei esse ano meu primeiro livro, Inadequado Quando Não Sou Bom o Suficiente. E lá no meu Instagram você encontra bastante conteúdo sobre a igreja, sobre mim, sobre o livro. Também encontra os links para você que quer adquirir, né? O livro você encontra hoje o e-book na Amazon, você pode comprar o livro físico comigo. Então me procura lá no Instagram e precisando de alguma coisa, a gente está lá à disposição de vocês. Amém. Gente, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Teologicamente, o seu podcast de teologia.